Toda honra, toda glória seja para o Senhor. Aleluia. Pode continuar aplaudindo ao Senhor, sim, que saia da sua alma, que saia do seu coração, por tudo que Ele já fez nesses 3 dias, porque o Senhor, Ele continua fazendo, em nome de Jesus. A pastora me disse que seria contado alguns testemunhos e que não saberíamos quanto tempo esse tempo iria durar, para que prepare algo que venha do coração. Eu queria ler uma porção da palavra do Senhor, que está no livro de Efésios, no capítulo número 5. É uma passagem bastante conhecida, mas estando no retiro com as mulheres, e eu vi não todas, mas a maioria das ministrações, e nós podemos identificar muito bem a direção de que Deus estava trabalhando nos corações. Em vista de tudo que eu ouvi e que vi, e ainda mais ouvindo os testemunhos, nós vemos que a ação que o inimigo tem contra nossas vidas só muda de endereço. O que ele age, a maneira em que ele age, da maneira que ele atua, das estratégias que ele tem para surgir, para destruir. Que a Bíblia é muito clara e diz que o inimigo ele só quer vir para roubar, matar e para destruir as nossas vidas, só para isso. E o Senhor me fez lembrar dessa passagem hoje à tarde, enquanto que a bebê dormia, porque os maridos sabem que ficar só com as crianças, aí é que dão mais valor para as mulheres ainda, né, Fruit? É ficar misericórdia. Ai, mas é sério, irmãos, eu quero ler uma palavra com vocês. Livro de Efésios, capítulo número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 28 até o final do capítulo 5. Livro de Efésios, capítulo 5, e o verso número 28. Diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Amém? Espero que todos tenham a mesma versão que a minha, que é mais das antigas, não é das novas não. Diz assim: assim devem os maridos amar as suas mulheres, como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne. Antes, alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja. Porque somos membros de um só corpo. Por isso, deixará o homem ao seu pai e à sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão 2 numa carne. Eu quero muita atenção ao versículo 32, que diz assim: grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Vamos ler mais uma vez. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Vamos inclinar nossa cabeça, vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome de Jesus, eu apresento, Senhor, a Tua palavra neste momento. Quero Te dar graças por ela, Senhor. Te peço que o Senhor fale conosco nessa noite, e já Te agradecemos por tudo que o Senhor tem tratado, Senhor, em nossas vidas ao longo desses 3 dias. Espero, Senhor, que o Senhor continue trabalhando ao longo dessa semana e findando, Senhor, na vida dos homens que lá estarão no próximo final de semana. Já quero apresentar a vida de cada um de nós aqui nesse lugar.
Acampe anjos ao redor dessa igreja, Senhor. Repreenda todo espírito de distração que possa atuar nesse momento. Abra nossa mente, o nosso coração para entender e receber a Tua palavra, em nome de Jesus. A igreja diz, amém. Pode tomar assento. Nós podemos ver que teve um propósito de Deus. Houve um propósito. Deus, quando criou o homem, criou a mulher, Ele teve um propósito, que foi criar algo chamado a família. A primeira instituição criada por Deus. Antes de Deus criar o sacerdote, antes de Deus criar o templo, a igreja, antes de Deus criar as congregações, antes de Deus criar denominações, antes de Deus criar qualquer outra coisa, qualquer sistema político, qualquer país, Deus criou algo que para Ele era e continua sendo o mais sagrado, algo chamado a família. E aqui Paulo, nessa passagem, ele retrata isso e traz isso à memória, já para uma igreja constituída, escrevendo para uma igreja constituída, escrevendo para uma igreja que tinha uma sociedade totalmente estabelecida. Éfeso era uma cidade estabelecida, era uma cidade com um poder capital alto, é uma cidade dotada de cultura, é uma cidade dotada de religiões. E quando eu comecei a ler essa passagem, é como se eu estivesse vendo o Senhor escrevendo para os dias de hoje, olhando para o nosso país do Brasil, e olhando especificamente para essa cidade de Foz do Iguaçu, querendo dizer de volta, que a primeira instituição a qual Ele criou, e a que é de mais importante, e é a que é a mais sagrada, continua sendo a família. Eu vejo, e por isso que eu digo que eu vejo que as coisas elas só têm um endereço diferente, mas os problemas, as coisas mais graves, o que nós verdadeiramente somos feridos e nos causam feridas, o que é capaz de derrubar um homem e derrubar uma mulher, a que é capaz de levar uma pessoa ao suicídio, assim como o testemunho dessa moça, o que é que faz a qualquer homem e qualquer mulher perder a cabeça, qualquer filho perder a cabeça, é quando o lar ele não está bem, quando a casa não está bem, quando as feridas elas estão na alma de pessoas que foram causadas, daquelas a qual eles mais depositavam esperança e daquelas que elas mais depositavam confiança. Nós vemos que hoje a sociedade tem levado para um caminho e o que é o mais sagrado para o Senhor hoje é deixado para uma segunda parte. O que é mais sagrado para Deus, que é o casamento entre o homem e a mulher, e a herança a qual Ele entrega para o homem e a mulher, que são os filhos, hoje a qual aqueles tiveram a grande responsabilidade de colocar dentro da casa, que seria a presença do Espírito Santo de Deus, deixaram de dar importância àquilo que é o mais importante, que é para Deus. Nós deixamos de priorizar o que é mais importante, nós deixamos de priorizar a família, nós deixamos de priorizar o relacionamento com Deus, a qual foi instituído antes de qualquer outra coisa e antes de qualquer outra instituição. A família esteve à frente do trabalho, a família foi criada em primeiro lugar, e o Senhor deu uma posição tão privilegiada para a família, que eles poderiam plantar e colher e sustentar a sua família pelas suas próprias mãos, e de algo que era dado por Deus. Mas a sociedade, mas o rumo que a família teve, a ambição do homem, da mulher, tem feito com que a família tenha se desmantelado ao longo do tempo, e chegando a um caos social, que são os dias de hoje. É um caos social, verdadeiramente é um caos social. E se você ler o capítulo 5, o Paulo lhe dá uma importância a dois fatores muito grandes. Paulo lhe dá importância à presença da mulher no relacionamento, que ela deve estar sujeita ao marido, e dá importância ao amor a qual o marido tem que ter para a sua esposa. Ele traz isso como uma ênfase,
Ele está relatando a importância que está entre o relacionamento do casal. Mas aí ele fala algo que muda toda a história de uma família. E são coisas que nós esquecemos. Escute homem, escute mulher, escute filho. Escute você que irá casar, que eu sei que tem pessoas solteiras aqui nesse lugar. No capítulo 5 ele começa dizendo que a mulher tem que ser sujeita ao marido. E que o homem é o cabeça da casa. E nós, por uma grande ignorância de pegarmos versículos isolados e transformarmos como pretextos para nossos próprios desejos, as nossas próprias sustentações, de palavras que saem da nossa boca, de atitudes que temos dentro de casa. Dizemos que a mulher ela tem que ser sujeita ao marido. A sociedade vem implantando isso ao longo do tempo. Mulheres que são excluídas da sociedade, até mesmo nos dias de hoje, por algumas religiões ao longo do mundo afora. Homens que tomam como base e diz: aqui nessa casa eu sou cabeça, aqui quem manda sou eu. E diz para a mulher: você tem que se sujeitar a mim, porque a Bíblia diz que a mulher se sujeita ao marido. E achamos que a mulher, ela é obrigada a cozinhar, passar e cuidar dos filhos, porque você é o provedor da casa, porque a Bíblia diz que o homem tem que colocar e sustentar a sua casa. Pastor, você quer dizer que isso está errado? Não, eu não quero dizer que isso está errado. A Bíblia diz isso. Acontece que a posição e o mais importante nós tiramos da jogada. Nós tiramos fora desse meio. O mais importante é onde que eu disse que há um mistério em tudo isso. E o mistério é de quê? É de que é um mistério de um relacionamento de Cristo com a igreja, ou seja, é da comparação. Quando Deus fala que o homem é o cabeça, que a mulher tem que estar sujeita, Ele está dizendo que isso é um mistério. E é assim como Cristo é para a igreja. Como é que Cristo foi para a igreja? Aí é que está a pergunta. Se você quer uma resposta para a sua casa, para os problemas que vêm surgindo dentro de casa pela ignorância do homem e de uma mulher. E eu trouxe uma palavra no domingo passado de como se nós devemos agir como os nossos filhos. E para mim foi muito forte, porque quando eu vi o testemunho daquele pastor que estava perdendo o seu filho dentro de casa, ele também falou comigo. Porque nós damos importância para tantas coisas são o primeiro lugar, e os nossos filhos que são a herança, eles viram para o segundo. Aquele homem estava por perder a sua filha para a droga, assim como essa moça que testemunhou, o seu pai e a sua mãe estavam perdendo a sua filha para o suicídio. Por quê? A culpa é dela? Não é dela. A culpa é da posição familiar, é da posição do relacionamento. E Cristo diz: isso é um mistério, é um grande mistério. Eu digo a respeito de Cristo com a igreja. Como Cristo é para a igreja como casamento. Nós somos cansados de saber que nós somos a noiva de Cristo, de que Ele é o nosso esposo. E o que é que Ele fez? Aonde que está o grande mistério? O grande mistério é na maneira a qual Ele agiu até o último dia. Então Paulo está querendo dizer: olha, a maneira em que Ele agiu é a maneira que você tem que se posicionar no teu casamento, homem e mulher. E a grande palavra em tudo isso é em algo chamado amor. Então ele trata e diz: marido, porque Cristo é o marido. Ele diz: ame a sua esposa. Quando ele fala de esposa, ele fala do casamento, ele fala de uma só carne. Ele está dizendo: olha, traga o amor
entre vocês, mas não só entre o homem e a mulher, porque se ele fala de uma só carne, ele fala daquilo que também é gerado a partir do relacionamento de duas carnes. Ou seja, traga o amor para dentro da sua casa. E quando ele diz traga o amor, ele não está falando de um amor de carne entre um homem e uma mulher. Ele está falando daquilo que João diz, que ele é o amor. A família de hoje tem esquecido de levar o Cristo da igreja para casa. Você vem, louva a Deus aqui, adora a Deus aqui, sai dos teus lábios, só que parece que quando você sai daquela porta, vai assim: ei, Jesus, fica aqui, lá na minha casa quem manda sou eu. Lá na minha casa sou eu que dito as regras. Até aqui você pode tocar, Jesus, na minha vida, mas daqui para frente não. Até aqui eu quero que o Senhor me ajude. Agora daqui para frente é religião. Deus nunca será religião na sua vida, nunca. Porque o que Ele fez se chama amor incondicional pela sua vida, pela sua esposa e pelos seus filhos. Qual é a primeira coisa que Ele fez? A primeira coisa que Ele fez foi algo chamado sacrifício. É um grande mistério, diz a palavra. Eu falo de Cristo comparando a igreja. Ele está dizendo como uma resposta ao posicionamento familiar. Ou seja, a primeira coisa que Cristo fez foi sacrificar. E você percebe que os problemas gerados dentro da casa, as feridas causadas na alma, parte de algo que alguém não quer se sacrificar por aquele que está do seu lado e nem por aquele que está sujeitado. Ele fala que o amor, ele tem que ser superior à cabeça e ser superior à sujeição. Ele está dizendo que antes de qualquer coisa, uma vida familiar, ela é dotada de sacrifício, de doação. Qual foi o sacrifício que Cristo teve? No seu caminho do sacrifício da cruz do Calvário, Ele disse: eu tenho um alvo, e desse alvo eu não saio nem para a direita e nem para a esquerda. A primeira coisa que ele tem um objetivo, ele sabe onde ele quer chegar. E o objetivo que Jesus tinha, como cabeça, ele dizia: o meu caminho é a cruz. O meu caminho está abaixo de uma obediência de uma palavra a qual Deus me entregou. Ou seja, quando Jesus ele está dentro do casamento, a prioridade é a palavra do Senhor. E Paulo escreve isso no versículo de número 26, ele diz: para santificar e purificar com a lavagem da água, pelo poder que é a palavra do Senhor. Agora, por que você quer uma palavra para a sua casa, se você não se sujeita à palavra daquele a qual se sacrificou? Como que você quer que Deus mude a história do seu casamento? Como que você quer que Deus mude a história do seu relacionamento? Como que você quer que Deus mude a história do seu filho, da sua casa, se você não permite que a palavra te conduza dentro do relacionamento? Há algo que é chamado sacrifício. Ou seja, por que sacrifício? Porque eu não quero ceder nunca. Eu não quero mudança, eu quero que ela mude, mas eu não posso mudar. Eu quero que ele mude, mas eu não mudo. Há um egoísmo tão grande nos dias de hoje, que ninguém quer se sacrificar pelo próximo. Sendo que Jesus Cristo, no livro de João, se eu não estou enganado, no 25, 27, ele diz: não há nenhum amor maior do que aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. Sacrifício. Um casamento ele só vai mudar quando você decidir morrer pela pessoa que está do seu lado. A vida do seu filho só vai mudar quando você decidir morrer pela vida dele.
Quando você dizer, a vida dele é mais importante que a minha. Se eu tenho que morrer, eu vou morrer pelo amor dele. E foi isso que ele fez em primeiro lugar. O amor de Cristo, ele foi incondicional. Qual a segunda característica que o mistério de Cristo, do amor de Cristo pela sua igreja está no casamento? O amor de Cristo, ele é purificador. O casamento, ele tem que ser purificado. Diz que ele tem que ser branco, sem ruga, sem mácula, diz a palavra. Ou seja, no meu casamento não pode ter impureza. Dentro do meu casamento não tem mentira. Casamento que há mentira entre marido e a mulher é casamento amaldiçoado e sem presença do Espírito Santo de Deus. Entre filhos e pais, escute, jovens, não minta para o seu pai. Escute, pai, não minta para o seu filho. Eu já disse isso na semana passada. Homem e mulher entre vocês, não mintam um para os outros em hipótese alguma, porque é uma porta gigantesca para o diabo entrar e trazer feridas na alma, a qual serão irreparáveis ao longo do tempo, e as consequências em testemunho vocês já ouviram. Não se pode permitir que a impureza e o pecado, a família daquele que será conduzido para o sacrifício, tem que ter algo chamado a verdade, porque ele disse, eu sou em primeiro lugar a verdade. Então abomine da sua vida a mentira, pelo amor de Deus. Abomine da sua vida algo nos seus lábios que é chamado a mentira, porque Deus nunca habitará e nunca conseguirá honrar em cima de algo que é chamado mentira, porque a mentira é uma das origens mais profanas que existe, porque ela nasce no inferno, porque diz a palavra do Senhor que o pai da mentira é o Satanás. Então como que eu quero dentro de um casamento cristão, de uma família cristã, eu fico horrorizado quando eu descubro mentiras entre casamentos. Como pode alguém dentro da igreja mentir? Me diga isso, me diga como pode. Qual é o testemunho? Como haverá a operação de Deus se há mentira nos lábios? A família é algo tão sagrado. A família é algo mais sagrado que Deus colocou na sua mão. Valorize o que Deus colocou, porque Ele está dizendo, é um mistério de relacionamento com Deus. O casamento é algo criado no céu. É algo criado para que seja algo de felicidade, não é para ter ferida, tristeza, rancores, amargura de alma. Diz a palavra do Senhor. E qual é a outra coisa que Jesus fez? Além de Ele nos purificar, diz a palavra do Senhor, que nós devemos nos apresentar sem mancha, sem ruga e nem coisa semelhante, mas na santa e irrepreensível. Assim deve o marido amar a sua própria mulher como se fosse o seu próprio corpo. Quando você ama alguém como o seu próprio corpo, está dizendo assim, não pode ter egoísmo dentro de um relacionamento. Nenhum dos dois é mais importante, ou nenhum dos 3, dos 4, dos 5, nenhum dos 6, 7, eu não sei que tamanho tem a sua família, mas o que ele está dizendo, que quando Jesus está entre todos e no meio de todos, não há egoísmo, porque todos são iguais perante ao Senhor. Dentro da família, todos são uma unidade. O Senhor doa, o Senhor purifica, e algo mais fantástico acontece. Quando Ele é cravado naquela cruz, Ele se doa pela sua igreja, pelo amor que Ele tem. É gerado nele algo chamado perdão. Escute o que eu vou lhe dizer agora. Se não houver perdão, e olha o testemunho que essa moça disse, se não houver perdão dentro de um relacionamento, o Senhor, Ele não consegue operar.
o Senhor não consegue operar, porque a base daquela cruz, se houvesse um cimento naquela cruz que sustentasse todo o peso do corpo de Jesus, aquele cimento se chamaria perdão, porque Ele, diz a palavra do Senhor, nos perdoou primeiro. Se Ele nos perdoou primeiro na relação, comparando ao casamento, ao mistério grandioso de Cristo com a igreja, por que você não perdoa? Me diga. Por que tanto rancor? Por que essa mala carregada assim como essa moça contou o testemunho? Tanto tempo. Sendo que Ele se entregou primeiro. Ei, perdoa a tua esposa. Ei, esposa, perdoa o teu marido, pelo amor de Deus. Arranque esse orgulho dentro de você. Porque não tem como ele operar no orgulho, não tem, é impossível. Ei, filho, filha, perdoe o seu pai. Vai lá, abre a sua alma para ele, diga tudo o que ele te ofendeu, o que ele te machucou. E você, pai, peça perdão para o seu filho, abrace e beije, porque você não sabe, o dia de amanhã pode ser muito tarde. O dia do amanhã, o seu filho, quem sabe, nem estará nos seus braços. E muito pior, quem sabe nem na eternidade o verás, porque quem sabe ele estará no inferno. Porque um dia você não teve a coragem e o orgulho de chegar e conversar com ele cara a cara e pedir perdão por uma ofensa que foi feita, por uma palavra de maldição lançada sobre a vida dele, ou sobre a vida das pessoas que está do seu lado, ou desse homem que está do seu lado. E o último que eu quero trazer é algo maravilhoso, que quando Cristo está dentro do casamento, algo acontece. O maior mistério, depois que Ele morre, está na sua ressurreição, de que Ele entrega a sua vida pela igreja. Ou seja, quando Ele está dentro do casamento, quando esse grande mistério acontece de Cristo, você verdadeiramente traz Ele para dentro da sua casa. Quando você permite que essa ressurreição, que você acredita que esse Cristo, Ele é capaz de mudar a situação da sua casa, Ele começa a trazer à existência algumas coisas que elas são imortais. A primeira coisa que Ele traz é a esperança de um dia de amanhã, a qual tem a segurança que Ele irá acontecer. Quando a sua vida ela está nas mãos de Cristo, quando a sua vida e a sua casa, o seu casamento está nas mãos de um Cristo ressuscitado, Ele te dá garantia de uma eternidade a qual nós não temos aqui nesse mundo. Sabe por quê? Porque Ele diz assim: eu irei dessa terra, irei para a casa do meu Pai, e na casa do meu Pai há muitas moradas, e irei preparar um lugar para vocês. A maior esperança que eu e você temos no nosso Cristo, dentro do nosso casamento, é que as coisas elas estarão difíceis. Nós poderemos passar por tribulações e tentações, mas nós sabemos que se nós estivermos firmes com Ele, se Ele estiver no meio da nossa casa, da nossa família, nós temos a certeza que o poder do seu Espírito Santo, o poder da sua ressurreição, ela trará restauração na nossa casa, ela estará trazendo cura para a nossa casa, e nós teremos certeza que aquela cruz, ela não será o fim, somente será uma passagem para uma eternidade muito maior. A minha esperança não está nesse mundo terreno. E o Senhor não te trouxe nesse mundo terreno para que você sofra como esposa, para que você não sofra, para que você sofra como marido, para que você sofra como filho. Isso é a plenitude do relacionamento. Isso é motivo de maior alegria. Você não tem que desejar ficar no teu trabalho e não vir para a sua casa. Pelo contrário, você tem que contar as horas para que o dia termine, para que você possa voltar para a sua casa, para abraçar os seus filhos, para abraçar a sua esposa, para ter sorriso dentro de casa. E isso só acontece quando nós temos Cristo dentro da nossa casa. A nossa casa, o nosso casamento só será um casamento curado quando nós deixarmos que a sua palavra seja a regente principal da nossa vida. Quando a Bíblia fala de sujeição entre o homem e a mulher,
Ela está falando do Cristo para a igreja. Está falando que a mulher tem que se sujeitar ao marido da mesma maneira em que nós nos sujeitamos à palavra de Cristo. Quando diz que o homem é o cabeça, ele está querendo dizer que ele, assim é como ele é a cabeça. Ou seja, se eu sou cabeça da casa, tem que partir de mim o maior testemunho de ser um cristão. Se eu sou o maior cabeça da casa, tem que partir de mim perdoar primeiro. Eu sei que o Senhor, Ele está trabalhando em vidas aqui nesse lugar hoje, em casamentos aqui nesse lugar. Eu sei que o Senhor está trabalhando na vida de filhos aqui nesse lugar. Vocês não sairão daqui com feridas não, porque o poder da palavra, ela está dizendo que se Cristo vir para dentro da sua casa, e você permitir que Ele entre dentro para a sua casa, do seu casamento. E quando eu não falo de casa, eu não estou falando daquela casa no que você mora. Eu falo da casa mais preciosa, que é o teu coração entre você. E não se esqueça que você é uma só carne com a sua pessoa que está do seu lado. E ainda mais, vocês não são dois, vocês são três, porque há o Espírito Santo no meio, porque esse é o maior mistério. Ou seja, se eu estou ferindo a pessoa que está do meu lado, automaticamente eu estou ferindo ao corpo de Cristo também. Nós não queremos desonrar a Cristo. Nós não queremos dirigir palavras de ofensa a Cristo, mas quando você ofende a pessoa que está do seu lado, você automaticamente está ofendendo a Cristo. Porque diz que esse é o maior mistério, que todo relacionamento de uma casa é como o de Cristo com a sua igreja. Quando você lança palavras de maldição sobre a vida do seu filho, você está lançando palavras de maldição sobre Cristo. Quando você é egoísta com a pessoa que está do seu lado, ou com o seu filho, com a sua casa, você está sendo egoísta com Cristo. Ei, escute, Cristo é muito mais do que religião. Cristo é muito mais do que você vir aqui e adorar um louvor lindo e maravilhoso e levantar suas mãos. Cristo é algo que está dentro de você e o dia a dia te faz mudar. Quando você mente aí fora, você mente a Cristo. Quando você engana aí fora, você engana a Cristo. E não pode ser que o que Ele fez naquela cruz seja somente uma história para a minha vida e para meus filhos, não. Porque a ressurreição e a presença do seu Espírito, ela continua até o fim de todos os dias. Ele diz: eis que eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Irmãos, vamos falar a verdade. Se nós como igreja não mudarmos e não entendermos que Cristo é muito mais do que você vir na igreja aos domingos, que Cristo é uma realidade para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para o seu trabalho, para a sua faculdade, para onde você estiver, Cristo é essa realidade. E isso parte de você, do que você verdadeiramente você é, do testemunho que você leva. A ira, ela não vai mais te perturbar. Os rancores, eles sairão do seu coração. Assim como essa moça disse, a mala vai estar leve. Ele diz, o jugo pode ser pesado, mas o meu fardo é leve. Ele diz, lance sobre mim todas as suas ansiedades, que eu terei cuidado de vós.